Queridos, é muito bom estar aqui de novo, poder participar de mais um momento tão precioso que Jesus preparou para a gente. Eu tenho aprendido que toda reunião, presta atenção nisso, toda reunião cumpre um propósito de Deus na minha vida, toda. Se eu estou reunido somente eu e o Espírito Santo dentro do meu quarto com a porta fechada, como Jesus falou, está sendo cumprido um propósito de Deus na minha vida. Se eu estou numa sorveteria tomando sorvete com os meus discípulos ou com os meus irmãos, eu estou cumprindo um propósito de Deus na minha vida. Se eu estou na célula, eu estou cumprindo um propósito de Deus na minha vida. Se eu estou na grande reunião da celebração de domingo, no Love Vision, ou em qualquer outro momento, deixa eu te falar, todos esses momentos cumprem um propósito de Deus na sua vida. Então por isso que eu, Marcelo, eu me preparo, eu me organizo para participar de todos esses momentos. Porque o cara estava indo lá, todo culto ele ia, toda célula ele ia, toda reunião ele ia. Aí um dia, oh meu Deus, eu fico imaginando, ele deve ter pensado, mas ele morreu, o que eu vou fazer naquele lugar? Né? O trem já escambou tudo, vou nada, vou não foi não. Aí ele não foi. Aí ele apareceu lá. Pela primeira vez os discípulos viram o Jesus ressurreto. Aí eles ficaram, ele está vivo, ele está vivo, ele está... Não posso pular muito agora não, porque eu exagerei de manhã. Meu Deus. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ele está vivo. Aí saíram daquele momento, encontraram com ele. Rapaz, onde você estava? Hoje eu estava meio cansado. Hoje o trabalho foi duro. Hoje estava meio difícil. A mulher brigou comigo, os meninos me desobedeceram. Eu estava cheio de problemas, cheio de conta. Não fui não, mas o que aconteceu lá? Que vocês estão tão empolgadinhos? Tomé, ele esteve aqui. Gente, eu fico imaginando o desespero no coração de Tomé. O desespero. Fico imaginando, Tomé, onde que eu estava que eu não fui lá? Por que eu perdi aquela célula? Por que eu perdi aquela celebração? Por que eu perdi aquela reunião às 6 da manhã? Por que eu perdi? Ele vai se manifestar em qualquer lugar onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Ele está aqui. A gente não precisa fazer um momento de cura aqui para ele te curar, não. Você já foi curado aí. A gente não precisa fazer um momento aqui de oração para ele abençoar você, não. Ele já te abençoou aí. Porque o simples fato de você estar aqui no nome dele, e isso atrai essa manifestação do poder, a presença não que a gente aprendeu, mas a manifestação do poder e da glória dele. Ele não precisa de mim, ele não precisa de música, ele não precisa de nada. Ele só precisa que você acredite que ele está aqui e que ele está fazendo coisas poderosas aqui. Gente que entrou aqui desesperado e já no primeiro louvor ouviu: o inferno não vai prevalecer. Não vai. Já entendeu, já recebeu uma palavra de confiança, uma palavra que liberou no seu coração esperança, certeza da sua vitória em Jesus. Amém?
Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui tem promessa de Deus? Tem alguém aqui? Se você tem promessa de Deus, levanta a mão assim, ó, assim, ó. Se você tem promessa. Você tem promessa? Então levanta a sua mão e fala assim: diga, eu tenho promessa. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus por isso? Deus maravilhoso. Tantas promessas lindas. Promessas que já se cumpriram, como a vinda do Salvador, a vinda de Jesus. Essa promessa já se cumpriu. Promessa da vinda do Espírito Santo, essa promessa também já se cumpriu. Tantas promessas poderosas dele para mim e para você, promessas que já se cumpriram e promessas que vão se cumprir. Mas ele tem promessas pessoais, como ele tinha e teve ali com muita gente, como com Abraão. Ele falou: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Mas olha que interessante, Abraão só teve um filho. Um filho. Abraão, ele não viu a promessa se cumprir toda. Você vai ser pai de uma grande... Ele não viu isso. Mas ele creu na promessa. Olha como é que Deus é. A gente faz promessas para as pessoas morrem e a gente deixa para lá. Ainda bem que morreu. Prometi que ia pagar. Já morreu, agora preciso pagar mais. Mesmo depois de morto, Deus manteve a promessa, a palavra dele, e cumpriu todas as promessas que ele fez para Abraão. Você é a prova viva que a promessa sobre Abraão ainda está se cumprindo. Deus leva muito a sério esse negócio de promessa. Ele leva muito a sério. Mas deixa eu te falar um negócio aqui, gente. Olha para quem está do seu lado e fala assim: mas você sabia que não basta só ter promessa? Não basta. Eu virar para a Júlia e falar assim: ó, Júlia, se você passar de primeira aí na autoescola, eu vou te dar um carro. Eu fiz uma promessa. E aí agora ela tem uma promessa. Mas ela não passou. Pergunta para mim: adiantou? Pergunta: adiantou ela ter promessa? Tem muito crente se agarrando nisso. Eu tenho promessa, eu tenho promessa, eu tenho promessa, eu tenho promessa. Quem tem promessa? Mas não está vivendo essas promessas, não está alcançando essas promessas, essas promessas não estão cumprindo na vida deles. Eles têm promessas muito poderosas, sabe? Eu, por um tempo da minha vida, eu olhava e eu falava assim: mas Deus, eu não entendo, porque o Senhor fez tanta promessa, e eu creio nessas promessas, mas essas promessas não estão acontecendo. Aí há muito tempo atrás o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Quem despreza ordem, despreza promessa. Vamos falar isso? Quem despreza ordem, despreza promessa. Tem um negócio muito forte sobre promessa. E já que a gente até citou ele, não ia ler esse texto agora, mas abre aí, se você tem a Bíblia na mão, em Gênesis. Em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12.
falando de promessa, não tem como a gente não citar ele. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aí a gente lê isso aqui. Eu também quero a promessa de Abraão. Eu também quero ser uma pessoa muito próspera. Eu quero ser uma pessoa muito vitoriosa. Eu quero ser muito abençoado. A gente agarra na promessa. E aí a gente fica preso naquela promessa, agarrado na promessa. E morre agarrado na promessa, sem ver a promessa. Por quê? Diga comigo: antes de toda promessa, tem uma ordem. Meu Deus, isso é muito forte. São mais de 8.000 promessas na Bíblia. Todas elas estão relacionadas a uma ordem. Abraão, antes dele falar assim: eu abençoarei você e farei de você pai de uma grande nação. Antes, o que ele falou para Abraão? O que ele falou para Abraão? Saia! Olha para quem está do seu lado e fala: saia! Entende? Eu creio que Deus vai me curar, eu creio que Ele vai me restaurar, vai restaurar minha família, vai salvar meus filhos. Eu creio que Deus vai fazer, sim, porque Ele te deu uma promessa. Mas presta atenção, antes da promessa, sempre vem uma ordem. Toda promessa é assim. Ele fez uma promessa que enviaria o Espírito Santo, amém? Lembra disso? Falou: enviarei um Consolador. Só que antes ele falou assim: não saiam de Jerusalém. Ordem. Tem uma promessa dele para mim e para a sua vida que diz assim: abrirei, quem sabe fala comigo, abrirei as comportas do céu e derramarei sobre vós tantas bênçãos que vocês não terão onde colocá-la. Quem tem essa promessa? Mas antes dessa promessa tem uma ordem. Sabe qual é a ordem? Vamos lá, quem sabe? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Só que a gente só quer a promessa. Sabe, a gente quer emagrecer sem fazer dieta. Não é assim? A gente quer ganhar muito dinheiro sem trabalhar, né? A gente quer ser líder de célula sem aprender, sem ser capacitado. A gente quer ser pastor sem querer passar por tudo aquilo que um pastor precisa passar para chegar nessa posição. Vocês estão me entendendo aqui, amém? Sabe, a gente se apega a algumas coisas, e isso é culpa daqui, minha, de quem está aqui, porque às vezes a gente gera muito isso no coração das pessoas. Sabe, a gente quem faz muita campanha: venha receber sua promessa, toma posse da sua promessa, venha para a sua promessa. Mas a gente não tem campanha: venha obedecer, miserável. Você é desobediente, campanha da obediência. Entende? Aí a gente fica gerando algo no coração das pessoas que tornam essas pessoas incrédulas. Porque elas vêm, a gente faz um barulho danado sobre a promessa. Ela não tem promessa, Deus não cumpre promessa. Sai daqui e não obedece Ele em nada. O que vai acontecer? Nada. Não vou nesse negócio de igreja não, porque não, falaram que ia acontecer os negócios na minha vida, não aconteceu nada daquilo não. E não vai acontecer. Porque o princípio de Deus, para eu e você experimentarmos de todas as promessas, de todo o sustento, toda a provisão, tudo que Ele tem para nós, primeiro, eu tenho que obedecer.
Abre sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Olha isso. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte. Eu quero a minha promessa, mas eu não quero obedecer, sabe? E gente, se tem uma coisa que brasileiro tem dificuldade, fala sério, é com obediência. É com obediência. A gente às vezes até obedece, porque a nossa cultura é de desobediência, é uma cultura que foi ensinada para nós de insubordinação. Pastor Marcelo, vem cá, faça favor para mim. O irmão que cantou ali é o Gui. Vem cá, Gui. Vocês podem ficar aqui embaixo fazendo favor. Olha para vocês verem um negócio aqui. Eu quero aqui ilustrar como que nós brasileiros temos dificuldade com obediência. Nós temos aqui uma placa indicando 60 km por hora. Vira a placa para lá para eles verem. Isso. Eu tenho uma placa aqui indicando 60 km por hora. O que eu tenho? Uma placa indicando 60 km por hora. E eu tenho um carro vindo lá. Vamos lá, carro. Pode ir mais atrás para você poder pegar a velocidade. Eu tenho uma placa de 60 km e um carro vindo lá. Vem, carro. Vem. Passou a 100. Vamos, né? Passou a 100. Vamos de novo. Eu acho que você pode fazer melhor. Guilherme. Eu tenho uma placa 60, mas eu tenho um carro que vem a 100. Vamos lá, 100. Você passou a 80, mas eu quero 100. Vamos lá, pode ir. Isso. Foi uns 90, tá bom. Presta atenção à nossa cultura de desobediência. Eu tenho uma placa de quantos quilômetros? E quanto que eu passei? Faz de conta que foi 100. Vamos dar uma moral para ele. Agora, eu tenho um radar de 30. Como é que a gente passa no radar de 30? Vamos aplaudir nossos atores? Pode sentar lá. Olha para você ver a dificuldade que a gente tem com obediência. Quem é que é professora? Professora de criança. Professora. Gente, estamos precisando de mais professores no Patinho, hein? Aqui. É ou não é difícil? É ou não é difícil? Quem levantou a mão lá? É ou não é difícil? Os meninos já chegam de casa desobedientes. Porque a cultura de... Não pode oprimir a criança. Não oprima.
Não, mas ele está botando fogo no sofá. Não, mas não pode oprimir. Porque senão ele cresce aquela criança introvertida. Entende? Toda oprimida. Tinha um menino no mercado assim. E ele corria para lá, corria para cá. Aí ia no carrinho de um, pegava as coisas do carrinho de um, levava, jogava no carrinho do outro. Aí pegava as coisas do lado de cima, na prateleira, jogava no chão. Arrumando uma maior confusão. Aquilo foi causando um negócio muito ruim em todo mundo no mercado. E aquele menino causando um transtorno. Aquele mercado parecia um inferno, com aquele capetinha correndo para lá e para cá, causando aquele... Aí tinha um casal de idosos, e aquela senhora foi vendo aquilo, aquilo foi incomodando ela, ela virou, não aguentou, virou para a mãe e falou: a senhora não vai fazer nada? Ela disse: meu filho, eu crio com liberdade. Naquele momento passou a faxineira, limpando algumas coisas que a menina estava fazendo, com um balde cheio de sabão, com água suja. O senhor então, esposo daquela idosa, pegou o balde, fez na cabeça da mãe. A mãe: que isso? Você está doido? É que eu também fui criado com liberdade. Essa é a cultura muito forte para a gente. Por isso que quando o pastor fala aqui: irmãos, por favor, coloca o celular no modo avião. Nada acontece. Nada acontece. Eu continuo exatamente do jeito que eu estou. Porque eu estou inserido numa cultura de desobediência. E se eu não sei obedecer, eu não vou experimentar promessa. Entenda isso. Sem obediência não tem promessa. Escuta, presta atenção. Não é a sua dor, não é a sua necessidade que garante a sua vitória, é a sua obediência. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor vai ter misericórdia de mim. Ah, Senhor, que luta que eu estou passando, que luta. Ah, Senhor, o Senhor não deixa um filho seu. Choro não comove o coração de Deus, mas decida obedecê-lo. Necessidade não comove o coração de Deus, mas decide obedecê-lo. Jesus estava lá, multidão, e aí chegam os discípulos: mestre, manda esse povo embora. Aqui a gente está, é deserto, não tem um Bahamas aberto aqui, fechou tudo, não tem, mesmo que tivesse, o dinheiro que a gente tem aqui não dá nem para a gente comer. Aí todo mundo conhece a história, e aí Jesus fala: o que tem aí? Aí chega e fala: tem 5 pães e 2 peixes, me dá aí. Presta atenção nisso presta atenção aqui. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até o quê? A morte. Não sei se você já leu essa passagem. Eu não sei se você já leu ela. Marcos 6. Presta atenção, Jesus pega os pães, os 2 peixes. Olha isso. Se fosse eu lá, eu oraria assim: ah, Deus, tem misericórdia. Eu estou aqui pregando o evangelho, eu estou aqui, sabe, anunciando a verdade do Senhor, eu estou aqui te obedecendo, cumprindo o teu chamado. Jesus, Deus, tem misericórdia, Pai. Olha o menininho ali com fome, tadinha lá, está indo até embora que está com fome.
Olha o outro, olha lá aquela senhorinha ali. Oh, Jesus, tem misericórdia. Ah, Pai, tem misericórdia de nós. Eu oraria assim. Sabe como é que Jesus orou? Ele pegou os 5 pães, 2 peixes, para uma multidão de 5.000 pessoas, e falou assim: obrigado, Pai. Sabe por que Jesus agradeceu? Porque ele tinha certeza que o Pai ia suprir a necessidade naquela hora. Sabe por que Jesus tinha certeza que o Pai ia cumprir a necessidade deles, ia suprir a necessidade deles naquela hora? Porque Jesus estava disposto a obedecer até a morte. Entende? Eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. É muito difícil ouvir alguém falar: eu sou muito obediente, eu sou muito obediente, eu sou obediente em tudo, tudo. Desafio qualquer pessoa a levantar qualquer questão na minha vida que aponte em mim uma desobediência. Não, em troca é: eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. A fé sem obediência não é fé. É vontade muito grande de ter as coisas. Tem gente que confunde isso. Eu tenho muita fé que Deus vai me dar um carro. Na verdade, o que ele está dizendo é: eu quero muito um carro, eu quero muito um carro. É isso que ele está dizendo. Fé não tem a ver com vontade, com querer muito uma coisa. Isso não tem a ver. Tem muitas coisas que eu quis muito e não alcancei. Não alcancei. Agora, teve coisas que seriam muito, coisas boas para a minha vida, e que Deus me deu sem eu pedir, porque eu estava obedecendo. Entende isso? Entende isso, querido? Que a obediência a Deus, a obediência aos princípios de Deus, a obediência à vontade de Deus, a obediência ao plano de Deus, vai garantir que todas as promessas que Ele cumpriu, que Ele prometeu para você, vão se cumprir, mesmo que você morra antes delas acontecerem. O meu pai andou, eu estou correndo, mas a Júlia vai voar. A Júlia, hoje de manhã eu disse aqui que Deus colocou um sonho muito doido no meu coração, de abrir uma ágape em Jerusalém. Talvez eu não viva para ver isso, mas a Júlia vai estar lá. Ou um filho da Júlia vai estar lá. Ou o filho do filho da Júlia vai estar lá. Alguém vai estar lá, porque quando Ele promete, Ele cumpre. Desde que você obedeça. Abraão saiu. Ele prometeu, é agora. Ele foi. Foi sem saber o lugar para onde ia. Foi sem ter noção do que ia acontecer. Ele simplesmente foi. A Bíblia diz que essa obediência de Abraão é algo tão forte, tão poderoso, que foi o suficiente para garantir a Abraão uma vida com Deus. Entende, gente? Obediência. Sabe, lute contra isso, lute contra a desobediência, lute contra essa coisa que a gente criou, sabe, que a gente escuta o que o pastor orienta como uma palavra dessa, e aí a gente fica assim, escolhendo o que a gente vai fazer, escolhendo o que eu vou obedecer. Eu queria que o pastor Humberto viesse aqui, fazendo um favor, Marcelinho de novo, o pastor José. Pastor José. Pastor José, fica aqui para mim, fazendo um favor. Por estar mais alinhado. Sou um homem, né, de boa aparência. Eu vou falar bonito, senão eu ia forçar muito, né? Tem a beleza de Cristo, é o que vale. Irmão José é Deus. Ele vai representar Deus. Pastor Humberto
é Moisés. E o Marcelinho vai ser Josué. Presta atenção nisso. Houve um tempo em que Deus, Ele dava ordem para quem? E Moisés dava ordem para quem? Presta atenção que aqui tem uma revelação poderosa de Deus para você. De novo, teve um tempo que quem? Dava ordem para quem? Que dava ordem para quem? Presta atenção. E Josué, se você for estudar a história, né, do povo, a partir da vida de Josué, que tem um negócio tão interessante sobre a vida de Josué, que Josué não chamava Josué. Sabia disso? Josué não chamava Josué. Josué chamava Oséias. Quem deu o nome ou apelido para Josué, para Oséias, de Josué, foi Moisés. E sabe o que significa a palavra Josué? Jesus. Jesus é a mesma palavra. Joshua é a mesma palavra no hebraico, mesma palavra, mesmíssima, que aí vai mudando, aí chegou Yeshua, mas era Joshua, que foi Moisés que trocou o nome de Osés para Josué. Ele olhou pelas atitudes de Oséias, ele via que era um menino muito obediente. Ele via que o que Deus falava com ele, ele falava com Josué. Inclusive um desses momentos foi quando enviaram os 12 espias. Voltou todo mundo dizendo, não dá para nós não. E aí Josué e Calebe, aquela terra é boa, e Deus vai nos dar vitória, nós vamos entrar e vamos conquistar. Essa atitude de obediência de Josué, eu ia falar Marcelo, essa atitude de obediência de Oséias fez Moisés enxergar nele um Salvador, alguém que teria plena condição de liderar o povo em direção à terra prometida, de liderar o povo que iria salvar aquele povo daquele deserto. Presta atenção nisso. Então, por muito tempo, Deus deu ordem para Moisés, e Moisés deu ordem para Josué. Chegou um momento em que Moisés saiu de cena, morreu, sumiu. A Bíblia fala que ele morreu mesmo, o corpo dele ninguém sabe onde apareceu, sumiu. Agora, Josué, continuem aí por favor, Josué 1:8, abre aí, se você tem aí, Josué 1:9 aliás, diz assim: fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe quem disse isso aqui? Quem disse? Diga Deus. Para quem que ele disse? Presta atenção nisso aqui. Por que Deus, antes de dar uma ordem direta para Josué, deu ordem para Moisés dar a ordem a Josué? Eu não obedeço o homem, eu não obedeço, não tem pastor nenhum que me manda. Presta atenção. Josué acatava todas as ordens de Moisés. E por que Deus fazia assim? Me responde uma pergunta: o que é mais fácil? Obedecer ao homem que falha, que sempre vai falhar, ou obedecer a Deus que é perfeito? Qual que é mais fácil obedecer?
Sim? Homem ou Deus? Homem ou Deus? Presta atenção. Mas Deus colocou Moisés na história de Josué. Porque se você aprender a obedecer o homem, que é difícil obedecer, vai ficar fácil obedecer ele. Josué não teve nenhuma dificuldade de obedecer a Deus. Teve um momento que o povo falou assim: olha, Josué, olha, do jeito que a gente obedeceu a Moisés, a gente vai te obedecer. Porém, se você for fiel ao Senhor do jeito que Moisés foi. Querido, entenda isso. Quando eu acredito realmente numa autoridade de Deus sobre a minha vida, na existência de Deus sobre a minha vida, Ele exerce essa autoridade através de homens e mulheres dEle. Ah, pastor, mas eu conheço, eu saí da igreja tal, porque o pastor lá fez isso, fez aquilo. Ah, mas tem pastor que rouba, tem pastor que é ladrão. Deixa eu te falar um negócio. Não existe pastor ladrão. Existe ladrão que diz que é pastor. E aí Deus te deu a você discernimento, deu a você um cérebro, então usa. Porque as pessoas estão vendo ali que aquela liderança, que aquele homem não tem nada de pastor ali, mas continuam naquele lugar. Deus te deu um cérebro para você ser inteligente. Agora as pessoas querem resolver esse problema dizendo o seguinte: eu não obedeço mais homem nenhum. Para mim todo pastor é ladrão. Para mim todo pastor, eu até vou na igreja, eu ouço, mas não vem me dar ordem não. Não vem me falar o que eu tenho que fazer não. Entende? Josué se tornou o salvador que se tornou porque ele foi fiel primeiro a um homem. A um homem. Para depois aprender a ser fiel e obediente a Deus. Pode assentar, aplaude esses irmãos aqui. Só que não para por aí não. Eu vou terminar, mas eu não posso deixar sem dizer isso aqui. Um dia, Jesus, que veio, a Bíblia diz que ele foi obediente. Obediente. Ele estava lá, já estava próximo, né, do tempo dele, do momento dele, do ministério dele. Então ele falou assim: eu preciso iniciar o meu ministério, já está chegando a hora. Só que olha que interessante, Jesus não foi lá, pegou os 12, como eu falei hoje de manhã, levou lá para Cesareia de Filipos e começou a igreja dele. Antes de fazer isso, sabe o que Jesus fez? Ele foi membrar na igreja de João Batista. Ele foi ser membro da igreja de João Batista. Ele foi se submeter à autoridade pastoral de João Batista. Pastor, isso que você está falando é um absurdo. E é mesmo. Tanto é que o próprio João, na hora que viu ele vindo ser batizado, falou assim: não, que absurdo. Eu é que tenho que ser batizado por você. Eu é que tenho que ser sua ovelha. Não. E aí Jesus diz assim: João, é necessário que isso aconteça agora, para se cumprir a justiça, ou seja, para se cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que eu só vou aprender a obedecer a Deus quando eu me submeter a um homem de Deus. Isso é tão forte, tão forte. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mateus 4, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia.
voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região Zebulon e Naftali, para cumprir o que dizia o profeta. E Jesus começou a pregar e a anunciar o reino de Deus. Jesus levava isso tão sério. Ele levou isso tão sério. Jesus só iniciou o ministério dele o dia que o de João acabou. Você está entendendo isso? Josué só assumiu a posição o dia que Moisés morreu. Querido, se nós como igreja não aprendermos a obedecer os homens e mulheres de Deus, que Deus colocou sobre a igreja, para liderar, pastorear, cuidar da igreja, você nunca vai saber o que é obedecer a Deus. Eu sei que você acha isso um absurdo, é verdade, isso é muito doido esse negócio. Mas foi exatamente desse jeito que Deus estabeleceu. Exatamente desse jeito. Se não houver uma obediência, essa igreja é uma igreja em célula. Cada líder é extensão da liderança dessa igreja. O líder, ele lidera aquela igreja, ou aquela célula, ele lidera debaixo da liderança pastoral. O que ele dá a direção lá, é porque ele recebeu essa direção. E se você quer ser uma pessoa que viva todas as promessas que Deus tem para a sua vida, querido, você tem que ser submisso ao seu líder de célula. Você, líder de célula, tem que ser submisso ao supervisor da célula. Você, supervisor da célula, tem que ser submisso ao pastor. Entende? Não tem como. Não existe outra forma eu e você alcançarmos as promessas de Deus para a nossa vida. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O povo lá, né, que não quis entrar na terra, não quis conquistar a terra, todos eles tinham promessa. Deus prometeu a terra para todo aquele povo. E teve um povo que não conseguiu colocar os pés lá, mas eles tinham a promessa. Aqui, todo mundo aqui tem promessa de Deus. Mas querido, para tomar posse, tem que obedecer. Ah, mas eu assim, Deus manda perdoar, né, pastor? Mas aqui, deixa eu te falar, mas meu marido merece, não. Ah, não, Deus manda a gente realmente, né, gerar almas para Ele, filhos, gerar filhos para Deus, fazer discípulo, né? Ele mandou, que é uma promessa também poderosa, né? Ele fala, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e olha que interessante, ele diz assim, ensinando eles a obedecer. Falei no início da nossa cultura que a gente tem dificuldade de obedecer, mas aquele povo também tinha. Tanto que a ordem é essa, ajuda eles, ensina eles a obedecer. Ensina a obedecer. E aí tem uma promessa, eis que estou com vocês todos os dias. Não está cumprindo essa promessa, ou melhor, não está cumprindo essa ordem, você não sabe o que é ter Jesus com você todos os dias. Que é isso, pastor? Está aqui. Está aqui. Talvez ele esteja se referindo a um manifestar poderoso dele. Que você tem uma presença, mas você não tem um manifestar dele todo. Você não tem um manifestar dessa presença.
Quantas pessoas você já orou e foram curadas? Quantas pessoas você já orou e o diabo saiu correndo? Quantas pessoas você já orou e elas foram libertas? Querido, isso não é para pastor, não. Isso é para todo mundo. É para todo mundo. Ele deu um poder para você. Mas se você